Boa tarde a todas e todos. Eu quero, senhor presidente, a exemplo do que aconteceu na data de ontem, fazer aqui algumas considerações, não só a respeito do plano plurianual, mas também considerações a respeito da próxima mensagem que trata da questão orçamentária. E quando a gente faz o exame da lei orçamentária e do plano plurianual, de início se percebe que a receita total do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social corresponde a 88 bilhões, retirando-se aí as deduções obrigatórias no valor de 18 bilhões, seja do Fundeb ou então aquelas relativas às transferências para os municípios. Quando vamos olhar aquilo que pode ser arrecadado através das taxas e contribuições de melhoria, o que temos aí é a previsão de que essa receita tributária ela vai alcançar pouco mais de 51 bilhões. Quando nós vamos olhar para a previsão dos royalties, nós vamos verificar que, no nosso entender, ao examinar esse projeto, nós verificamos que há uma previsão, deputada Mônica Francisco, de um valor projetado em mais de 14 bilhões, quase 15 bilhões. O que nos preocupa nessa projeção é que nos parece que essa projeção é uma projeção com um certo grau de esperança, porque avalia que o preço do petróleo vai estar em torno de $60, isso é uma previsão que, com pouco fundamento, eu quero lembrar aqui que na gestão anterior, a crise financeira, a crise que se estabeleceu no estado do Rio de Janeiro, foi justificada pelo preço do barril do petróleo, e tão grave quanto essa perspectiva esperançosa é imaginar que $1 vai alcançar R$ 3,79, quando a realidade atual nos mostra que o dólar já vai além de R$ 4,00. Dentro dessa questão, eu acho que não há como deixar de destacar também, que o conjunto da receita, ele prevê uma captação de crédito no país e no exterior até o limite de 738 milhões, e na discussão desse tema se destaca aí as imposições previstas pelo regime de recuperação fiscal, E também, não há como deixar de ser dito, que nós temos um descompasso entre a receita e um descompasso entre a despesa. E se nós temos uma previsão de receita no valor de 70 bilhões e temos uma previsão de receita no valor de de despesa no valor de 80 bilhões, nós podemos dizer que há aí um hiato de 10 bilhões, sendo que desses 10 bilhões, mais de 6 bilhões estão no déficit do orçamento fiscal e 4 bilhões no déficit da Seguridade Social. E a outra questão também que nós temos que entender é que, se for possível postergar a questão do regime de recuperação fiscal, e eu quero dizer que me preocupa muito todos esses incidentes periféricos, que eu acho que, direto ou indiretamente, poderão atingir aí a continuidade do plano de recuperação fiscal. Se nós conseguirmos superar isso e não tivermos de pagar o serviço da dívida, então esse déficit orçamentário ele será reduzido de 10 bilhões para 6 bilhões. E, por último, ainda que de uma maneira muito breve, eu pretendo amanhã estar na audiência pública que integra a Comissão de Orçamento, que vai tratar pontualmente da questão do programa de trabalho da segurança pública. Eu fiz aqui uma leitura a respeito dos dados tanto da segurança pública como também da área da saúde, porque presido a Comissão de Saúde, e da área da educação por interesse pessoal, da minha militância pessoal enquanto parlamentar e da militância do meu partido, PDT, que sempre entendeu
que a educação é a vacina contra a violência. Na despesa da segurança pública, olhando essa despesa dentro do orçamento, nós vamos verificar que 15% desse orçamento previsto para 2020 estará sendo aplicado nas políticas públicas da segurança pública. Mas quando nós comparamos esse valor com o valor aplicado em 2019, nós vamos verificar que há uma redução de 2,59% e que esse índice, que parece pequeno, vai representar dizer que a Polícia Civil, a Polícia Militar e os outros entes da segurança pública deixarão de investir cerca de 337 milhões na política da segurança pública. E aí nós verificamos uma redução em alguns programas de trabalho, como a questão da frota da Polícia Militar, a implantação da polícia de proximidade, o sistema de modernização da saúde da Polícia Civil. É bom que se diga que a nossa tropa, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil, é uma tropa que está doente, que está idosa, portanto, ao contrário da Polícia Militar, que tem um hospital que funciona integralmente para emergência, a Polícia Civil conta apenas com uma clínica, uma policlínica. Portanto, deixar de investir na saúde do policial civil não é uma boa recomendação. E a operacionalização da Polícia Técnico-Científica, eu quero registrar aqui a iniciativa dessa casa de conceder 10 bilhões à Polícia Civil para resolver um problema que há muito afligia a Polícia Civil, objeto de uma ação civil pública, que é a questão da reforma do Instituto Médico Legal. Quando a gente vai para a despesa na saúde, né, nós vamos verificar que essa despesa ela representa 8,35% do orçamento de 2020 e que, se nós compararmos também com os dados de 2019, nós vamos verificar que teremos uma queda de 282 milhões para investir na área da saúde. E também não é diferente quando a gente fala da área da educação. A despesa total da educação constitui 9,54% e que, se comparada com os dados até 23 de outubro de 2019, foi esse o indicador que utilizamos, vai ocorrer uma redução de 4,02%, ou seja, uma queda de 282 milhões. E acho que ter essa queda no investimento de 3 áreas tão importantes não é, no meu modo de ver, um dos melhores sinais que esse orçamento pode dar. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que tive uma atenção voltada para a questão dos incentivos fiscais. E por que fiz isso? Porque na outra legislatura nós fizemos parte de um grupo de deputados que questionava, né, essa concessão ampla, geral e restrita das isenções e dos incentivos fiscais, e a gente verifica que, apesar de todas as mudanças produzidas, seja pela Secretaria de Fazenda ou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente mantém o mesmo impacto. Em 2018, foi de 1,52 bilhões, em 2019, 1,57, e a previsão para 2020 é de 1,63. Ou seja, estou falando aí de valores em milhões, em bilhão. Então, isso me permite dizer que não há um estudo real e concreto desse impacto orçamentário. E pedindo apenas 1 minuto da atenção da presidência, eu identifiquei aqui que foi muito interessante que o PPA apresentou um plano de investimentos. Eu mesma tive a oportunidade de participar da audiência pública, da reunião com a presença da Casa Civil, em que foi dito, inclusive, que nós receberíamos um caderno de prioridade. E eu vejo apenas com preocupação que não se verifica a possibilidade de investimento
e parece que ainda estaremos, né, nesse processo de recuperação fiscal, portanto, não conseguiremos desenvolver projetos que possam alavancar a situação econômica e o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas as nossas brevíssimas considerações. Muito obrigada.